Olá, pessoal, tudo bem? Fico feliz em ter vocês novamente aqui comigo no meu divã com Vilma Malta. Vilma, uma pessoa me perguntou por que você colocou o nome divã? Porque quando eu comecei a gravar o programa, eu tinha um divã onde eu entrevistava pessoas e falava sobre vários temas, né? Com o tempo, eu fui verificando que não havia necessidade desse divã e que o divã é eu estar aqui para responder, para ajudar e para trazer conteúdo para vocês. E ontem eu estava num local, eu achei até legal, porque uma mãe me conhece, ela me segue. E eu nunca tinha conhecido, né? Assim, nunca tinha encontrado com ela. E ela falou: Oi, tudo bem? Eu falei: Tudo. E ela falou assim: Nossa, você é a Vilma Malta? Eu falei: Sou. Ela falou assim: Eu sigo você no YouTube, no Divã com Vilma Malta. Eu falei: Que legal. E ela já sabendo, né, que eu sou psicóloga, ela começou a me fazer perguntas. E é aquela coisa, né, gente? Nós que somos psicólogos, se falarmos para as pessoas que somos psicólogos, é inconsciente. Mas as pessoas já começam a questionar, a trazer problemas pessoais dela, de família e filho. E é interessante. Só que eu falo, gente, se nós fôssemos atender todos que chegam assim, né, gratuitamente, sem cobrar, aí fica complicado. Mas aqui no canal eu estou para isso, para trazer essas informações para vocês e deixar a cada dia aí sugestões. E conversando com essa mãe, ela me falou da filha dela, que a filha dela está na fase de 7 anos de idade e que ela está muito rebelde, que ela está muito transtornada, que ela não presta atenção nas coisas, que ela está muito agressiva. E logo eu pensei, bom, sintomas, gente, nós temos vários. E eu não vi a criança, eu não tenho um diagnóstico dessa criança, e hoje eu estou trazendo um dos temas que eu quero abordar todos aqui, para você ver qual é o caso do meu filho, da minha filha, né? Mas eu pensando sobre tudo que essa mãe me falou, eu acredito que essa criança esteja passando pelo transtorno opositivo desafiador. Vilma, o que é o transtorno opositivo desafiador? Ele é um transtorno que a criança tem e ele é caracterizado por alguns sintomas, como a mãe diz, né? Comportamento agressivo, humor irritável e não presta atenção. Na sala de aula, ela não faz tarefa, ela briga muito, ela desafia a professora, desafia a própria mãe. Então, aí nessas situações eu fui pensando, a criança provavelmente está passando aí por um transtorno opositivo desafiador, onde ela desafia autoridades. Ela desafia diretora, ela desafia supervisora, professora, coleguinhas, mãe, pai. Então, por isso o nome, né, de transtorno opositivo. Ela está em oposição, ela está brigando, ela está batendo de frente. Agora vocês imaginem uma criança de 7 anos de idade e de menos para mais agir dessa forma. Então esse transtorno ele é conhecido como TOD, né? E ele é um distúrbio que ocorre geralmente na infância e na adolescência. Por isso que eu falei, de 7 para menos ou para mais. E esses transtornos, né? Esse transtorno, ele é impulsivo. A criança age num ato
impulsivo com a dificuldade em lidar com determinadas situações. Entre elas, antes disso, né, que essas situações, essa criança para agir dessa forma, ela está frustrada, ela tem algumas frustrações, ela tem alguns medos, ela é muito teimosa com as pessoas e geralmente surge, olha só, surge a partir dos 3 anos de idade. Então, é um caso, sim, para você pensar como é que a minha filha tá. E eu achei interessante porque eu fiquei no local onde estava algum tempo e realmente tive que me abrir, orientar essa mãe. Ela não gostou muito, mas é assim que eu trabalho e eu vou chegar nesse ponto. Quando acontece isso, gente, com teu filho, com a tua filha, é preciso prestar atenção para saber diferenciar os sinais do transtorno opositivo desafiador nessa faixa etária, né? E analisar se isso é um comportamento passageiro, se essa criança realmente está com esse comportamento de desafiador, enfim. As chamadas birras. Sabe aquela criança que você leva no mercado que não é nem bom levar? E aí ela vê tipo um bonequinho. Mãe, eu quero aquele bonequinho. Não, filha, hoje nós estamos fazendo compras. Nossa, que vergonha. As crianças começam a gritar e dão um baile. E eu acho que eu considero horrível. Assim, não é que nós temos que dar, mas é aquele pai que não ensina o filho ou a filha a ter controle em determinadas situações. Porque ontem também eu vi o quê? Uma mãe nesse mesmo local gritando com a filha. Falei, cara, falta a mulher bater na menina aqui e xingando ela com palavrões. Aí você respira e fala, calma, você só está aqui esperando, já tá indo embora para casa e você não está aqui para resolver essa situação. Na escola, quando nós trabalhamos com psicólogo escolar, aí sim entra uma questão que eu vou abordar com vocês, que eu passei para essa mãe e ela disse que vai tentar. Só mais algumas informações. Gracinha, meu filho mandando aqui mensagens. Algumas informações. Quais são os sintomas, tá? Quais são esses sintomas, Vilma? Entra esse comportamento desafiador, né? Que frequentemente as crianças desafiam as regras, elas desobedecem pais, é o que eu disse anteriormente, pais, mães, professores, diretores, se recusam a seguir instruções, não querem prestar atenção. Depois vem o quê? Quais os sintomas? O comportamento irritável. É aquela criança que é muito irritada. É aquela criança que nada acalma ela, nada faz com que ela preste atenção ao conteúdo que está sendo passado, entre outros. Depois vem, olha só, vingança. Vingança por quê? Por que uma criança está se vingando? Ela está se vingando contra os outros, especialmente os adultos, porque elas acreditam que eles lhe causaram algum mal. Presta atenção nisso. Tipo, a criança quer uma bonequinha. Tá na aula. Eu quero essa bonequinha. A professora diz, a tia, não tá na hora de brincar com a bonequinha. Mas eu quero a
criança começa ali a criar uma birra. Então ela pensa que o adulto está tratando mal ela. E dessa forma ela começa a reproduzir aí esse comportamento de vingança. Ah, já que não quer me ajudar, eu vou me vingar, eu vou fazer bagunça, eu vou gritar, eu vou desafiar esse adulto. Isso é uma mentalidade de uma criança, né? Aí eu tô falando de 3 a 7 anos, que ainda está passando pela fase do amadurecimento emocional, mas que não deixa de ter a necessidade de o pai, da mãe e dos professores colocarem limite nessa criança. Isso é muito importante. Depois vem sintomas, a teimosia, porque essas crianças podem ser excessivamente teimosas, gente. O que tem de criança teimosa, eu vou falar. São muitas. E às vezes as professoras não dão conta, porque na sala não tem uma criança. Tem 15, tem 22 e uma criança contamina todas as outras. Ou não. Depende como essa professora vai ter a postura de lidar com essa aluna ou aluno que está ali causando tanto transtorno. Depois vem a dificuldade em lidar com frustrações. Tem criança que não sabe administrar frustrações. E na minha sala, eu guardei meu potinho. Na minha sala, eu tinha um potinho que foi até a supervisora que me deu. É como se fosse uma xicrinha de café com um tule bem pequenininho dentro, e dentro desse tule, não tá aqui. Eu vou mostrar depois para vocês. Dentro desse tule, dentro da xicrinha, tem papel picotado. Então, o que nós temos que trabalhar nessa criança? Atenção concentrada. Na minha sala, eu levava essas crianças, trabalhava de um modo lúdico. E é engraçado que com o psicólogo, eles não é que obedecem, o psicólogo entende a mente da criança. Já o pai ou a mãe, às vezes, não está preparado para lidar com isso. Então, aí vem isso, né? Esse comportamento que fica difícil do pai e da mãe entender. E vamos lá, que mais? Que mais além desses? Eu acredito que os mais importantes geralmente são esses. E como é que a gente faz então, Vilma, para conseguir fazer uma diferenciação? Porque nós temos que levar em conta que é fundamental nós termos alguns critérios. Tipo, se a criança tem esse padrão persistente, se ela tá ali todo dia. Gente, eu tive um aluninho, Jesus, foram 365 dias? Não, mas foram todos os dias que ele ia para a escola, em que ele era completamente desafiador. Aí entra, veja bem, era uma criança entre 3 a 5 anos de idade. Pai divorciado, brigado com a mãe, morando com vó e uma situação caótica na vida da pessoa. Com a mãe pode tudo, com o pai não pode nada, ou vice-versa. Com uma avó pode tudo, com a outra avó não pode nada. Então a gente tem que ver quais são esses padrões, se eles são persistentes e com que frequência isso ocorre. Estou falando que desse aluninho, a frequência era diária.
Como é que vamos lidar com isso? Já vamos falar. A severidade. A severidade é o comportamento mais grave. Por quê? Ele é um desafio comum que passa, né, na criança, e com esse transtorno, ele ou ela pode se transformar uma criança muito agressiva, muito agressivo, de atacar coleguinhas, de jogar material nos coleguinhas, de tentar machucar coleguinhas, de pegar lápis e enfiar, sabe? Porque a criança nessa faixa etária, ela não tem o discernimento do que é certo e do que é errado. Ela só está severa. Ela está, como é que eu explico? Ela está transferindo um comportamento que ela tem em casa para a escola. Porque a escola, quando a criança vai para a escola, ela vai para aprender. E eu já vi muitos professores se desgastarem, entrarem em estado de depressão, porque chama a mãe para conversar, passa pela psicóloga escolar, há orientações, mas a família não toma atitude. E aí? Já vou dar minhas dicas, as minhas dicas como psicóloga. Depois, gente, a duração desse comportamento. Por quanto tempo meu filho, a minha filha, está aí praticando esse TOD, esse transtorno opositivo desafiador? Qual que é a duração? Esse comportamento desafiador, ele dura pelo menos, olha só, 6 meses e não é um evento pontual ou transitório, tá? Então, se você percebe que, nossa, em 6 meses essa criança está nesse padrão, vamos olhar com um olhar psicológico. Vamos olhar para essa criança com carinho, porque ele está demonstrando de alguma forma para você que ela precisa de ajuda. Depois, interferência. O que está aí na interferência? O comportamento, ele tem um impacto muito grande ou funcional na afetividade da criança. Então, essa criança, ela está sendo afetada em suas relações e isso também vai afetar no seu aprendizado escolar, no seu desempenho escolar. Porque ela não vai participar da aula, ela começa com birra e termina com birra. Não deixa a professora dar aula, não adianta levar para a sala de diretor, não adianta levar para a sala, sabe, da psicóloga, não adianta, porque ele está ali te desafiando o tempo todo. Não adianta levar uma criança para a escola e ela ter que passar lá os 5 horários, 6 horários, o horário o escolar, vamos dizer assim, na sala da psicóloga. Por quê? Porque quando se trata de um psicólogo escolar, ele está ali para levar uma ajuda, para levar uma orientação. Agora, quando é no caso clínico, que eu trato, né? Aí já é diferente. Aí eu tenho que realmente usar abordagens, talvez até a TCC, né, que é a terapia comportamental, para ajudar essa criança. Depois vem todo o contexto. O comportamento desafiador, ele ocorre em diversos contextos, como eu disse anteriormente. Não só na escola, mas
em casa, com os amigos, com os coleguinhas, e enfim, é um contexto, ela vive com aquilo ali. Então, realmente não tem como, né, a criança lidar e ela tem que aprender. Como vou lidar com a criança que tem, Vilma, esse TOD? Aí outro dia eu tava rindo, gente, daqui um dia é TOD, é Nescau, é o que eles falam que a criança é Nutella, porque vão criando associações, né, que eu dou risada, mas quando eu ouvi esse termo, TOD, deixa eu estudar mais sobre isso. Foi onde eu fiz um curso, realmente, para entender como é, como é que a criança reage, enfim. Como é que nós vamos lidar com a criança que age dessa forma? Pode ser complicado para os pais, né? Lidar com essa criança durante as situações desafiadoras, para os professores, né? Porque somente um especialista ele consegue realmente, com estratégias, ajudar nesse sentido. E nós, psicólogos, que temos essa experiência, temos estratégias. As minhas estratégias são excelentes. Eu amo cuidar, porque eu falei para vocês, dá resultado, dá retorno. Só que os pais têm que continuar depois com isso. Não adianta eu fazer em casa e os pais não darem um respaldo, não darem uma ajuda. E na escola, eu aprendi o seguinte, eu criei um projeto que chama Projeto Família Escola, onde, qual que era meu objetivo como psicóloga escolar? Cada psicólogo escolar tem a sua linha de trabalho, tem a sua forma de trabalhar e nós temos que respeitar, né, a forma. Mas, no geral, nós temos que trabalhar uma linha ali para realmente resolver os contextos que aparecem. Só que, de repente, o contexto que aparece numa criança que é da zona rural não é o mesmo que acontece numa criança que mora na cidade. Então, nós temos que saber filtrar, discernir, analisar para poder trabalhar. Nesse projeto que eu criei, Família e Escola, o que eu via? O professor me chamava. Tudo bem, vou levar a criança, vou analisar. Depois, eu preciso falar com os responsáveis por essa criança, que geralmente é o pai ou a mãe, né? Ou o avô ou a avó, ou o padrasto ou a madrasta. Olha o contexto. E após conversar com os pais, fazer uma anamnese completa, a gente vai descobrindo aos poucos o que acontece. E acontece muita coisa na vida dessa criança. Por isso ela age dessa forma. Por isso ela tem esse transtorno de desafiar. Porque às vezes ela é muito desafiada. Ou às vezes muito mimada. Ou às vezes trancada. Então são situações, de novo eu repito, que só com um olhar psicológico nós podemos analisar tudo isso. Mas você que é pai, você que é mãe, que está me ouvindo agora, você pode pensar e começar a observar. Será que eu estou sendo muito agressivo com meu filho? Será que meu filho está tendo, minha filha, está tendo as orientações que eu preciso passar? Eu estou dando atenção para o meu filho, para minha filha? A mãe de ontem, eu perguntando, tal, explicando algumas situações, a primeira pergunta, como é que é a vida dela quando ela chega em casa? Ah, chegou em casa, o celular já está na mão. Falei, tá errado. Aí foi onde ela achou ruim, né? Eu falei, mas tá errado. Ela, mas por que tá errado? Assim ela vai me dar sossego, vai me dar paz, assim ela vai parar de gritar. Tá errado.
Você está criando nessa criança um reforço negativo. Está errado. Para tudo na nossa vida existe um limite. E cadê o limite do teu filho, da tua filha? É realmente um assunto para se falar e nós temos que saber que para as crianças nós temos que explicar, nós temos que ter as regras, colocar regras objetivas, independente da faixa etária. E eu comentei com a mãe ainda, né? Eu falei, olha, lembra da nossa época? Não existia celular. Ela é da minha idade. O que nós fazíamos quando chegávamos da escola? Vou falar de mim. Eu chegava da escola, banho, tarefa, jantar, brincar um pouquinho, dormir. E nossos brinquedos eram super diferentes dos que tem hoje, né, gente? Porque você entregar um computador na mão da criança, perdeu o Playboy. Aí não tem regra. Se você não der limites para essa criança, não vai ter acerto nenhum. Existem também outros pontos que é evitar confrontos desnecessários com a criança. Eu vi pais e mães que criam confrontos tipo aquilo, a criança do supermercado. E a mãe que grita, que fala com o filho. Então, é importante você tentar manter a calma com essa criança e não pegar e sacudir, calar a boca, sossega, fica quieto. Não é assim que você vai conseguir trabalhar com essa criança, tá? Outro ponto, gente, tem que ter o quê? Uma habilidade de saber conversar com essa criança, de levar para ela realmente o que é eficaz. E com muita paciência, com muita persistência, saber que é só uma criança que precisa de limites. Aí ela falou assim, mas será que ela não é autista? Ele não é autista? Eu falei, olha, pelo que você está me falando, não tem nenhum transtorno aí do espectro autista. É outra situação. O que você está me mostrando realmente, tua filha está passando por uma fase do transtorno opositivo desafiador. Então, quando isso acontecer, o que é importante? Leve o teu filho numa psicóloga, leve teu filho na terapia. Se na escola tem, que bênção, já passa para a professora ou procura a psicóloga ou o psicólogo, já passa, já no início do ano. Para quê? Para que possa haver até o final do ano uma observação, um trabalho com essa criança ou adolescente, né? Por fim, o recado que eu deixo para vocês é o seguinte: lembre-se de que o TOD é um transtorno, e que a criança não está escolhendo agir dessa forma. Ela não está escolhendo, ela está agindo inconscientemente por todos os fatores externos que acontecem com ela, enfim. Fique calmo, ofereça apoio afetivo e emocional para essa criança, ofereça para ela, sabe, todo o carinho, toda a atenção que você puder dar. Eu sei que nos dias de hoje tudo é muito corrido, está tudo muito corrido, passando muito rápido, mas eu sei que se você der limite para essa criança, o primeiro passo que eu falei para a mãe e a mãe já achou ruim.
eu dou o celular. Ah, pega o celular. Eu falei, mãe, tá errado. Ah, mas se não pegar o celular, vai pra TV jogar. Mãe, tá errado. Pai, tá errado. Entenda que o transtorno opositivo desafiador é para te causar, é para te desafiar, é para falar: oi, me olha, eu tô aqui. Eu não quero ficar aqui jogada, eu não quero ficar aqui, sabe? Mas é o dia a dia. Então lembrem-se que essa criança ela realmente precisa de um acompanhamento, ela precisa realmente passar por um diagnóstico, por um profissional, e que esse diagnóstico ele é feito com neurologistas, neurologistas fazem também, o psiquiatra também faz e nós, psicólogos, também fazemos. Então aí tem uma gama de coisas para você trabalhar. E eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Qualquer coisa deixa aí, curte, comenta, compartilha para falarmos mais. Namastê, gratidão, até mais.